Salve os irmãos, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, eu peço que os irmãos tomem a sua Bíblia e abram no primeiro livro da Bíblia. É o livro de Gênesis, no capítulo de número 3. Iremos fazer a leitura a partir do versículo 3 até o versículo 8. Assim que os irmãos encontrarem, digam amém para que eu saiba e já inicie a leitura da palavra. Amém? Criancinha, faça menos barulho, em nome de Jesus. Vamos fazer a leitura essa noite daquilo que o Senhor falou comigo por essa semana, e foi coisas tremendas da parte de Deus. Versículo 3: Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coceram folhas de figueiras, e fizeram para si aventares. 8. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Sente essa noite, continuando nesse espírito de intercessão. Vamos nos concentrar essa noite naquilo que vai descer do céu para a tua vida, aquilo que é propósito de Deus, para que você seja edificado essa noite, aquilo que o Espírito Santo já me arrepiou desde o começo desse culto, que eu sinto a presença de Deus. Se você não sentiu é porque você está dispenso, mas a verdade é que Deus já falou aqui tremendamente ao meu coração, já falou por essa semana, e essa palavra já estava preparada há um mês. Mas é Deus que sabe o tempo certo das coisas acontecerem. Esse livro, ele é tremendo, meus irmãos. Esse livro, ele significa a origem, o princípio de todas as coisas, o contexto geral, para que entendamos aquilo que Deus, ele quer falar à humanidade. Na verdade, a palavra de Deus, ela não explica quem é Deus. Ela explica o que Deus tem a fim com a sua criatura, com aquilo que ele criou, com o ser humano, com aquilo que ele fez. Então relata a história de um Deus poderoso, grandioso, para com meros mortais como eu e você, mas que ele ama, mas que ele criou para que o glorificasse, para que o louvasse todos os dias da sua vida, para que sentisse seus corações amor por esse Criador. E esse livro é muito interessante, porque desde a minha mocidade, ainda sou novo, mas com 12 anos Deus me tomou, e eu preguei para os meus coleguinhas da minha sala essa passagem dos Gênesis, e ela me tocou muito, e as mães dos meus colegas queriam que eu fizesse amizade cada vez mais com eles. Por causa disso, teve uma fase que eu comecei a pregar na escola, e era justamente esse livro dos Gênesis. Muitas das vezes a ciência, o homem, encara como uma coisa tola, encara como uma coisa esdrúxula, uma coisa que não faz sentido, mas tem um significado tremendo, profundo, eficaz, e está na completude do coração humano para quem entende. E na verdade não tem nada de simples aqui. Na verdade, se avaliarmos o contexto geral, se avaliarmos aquilo que realmente o Moisés, ele queria falar daquela descendência de Abraão, para aquele povo que estava escravo no Egito, havia sido retirado,
a gente vai se arrepiar todinho se a gente ter lugar. É tremendo, irmãos. Primeiramente, Gênesis dá o sentido a todas as coisas. Primeiramente, por que existiria o mal sem esse sentido bíblico? Por que existiria o bem? Por que existiria coisas como o divórcio, o casamento? Por que lutamos pelo casamento? Por que lutamos pela família? Porque Deus fez a família. Porque Deus constituiu, está na sua vontade, a família. Por que será que existe a vida? Por que será que existe o universo? Por que será que existimos eu e você? E por que existem tantos crimes, tanta iniquidade, tanto mal neste mundo? Gênesis explica isso. E qual é a origem, Vitor, desse livro? Qual é o patamar? Porque se queremos entender a história desse livro, que é um livro histórico, que não é para ser entendido como lenda, e nem como cientificamente é atualmente, e querem colocar coisas nas palavras de Deus, nós temos que olhar para quem foi escrito, onde foi escrito, e qual era o objetivo, e quem era o seu autor. E aqui a perspectiva era que Moisés, o grande legislador da lei, ele tinha recebido de Deus a ordenança, a inspiração para escrever 5 rolos. E esse rolo é o Pentateuco. E dentre eles está o Gênesis. Então imagina que Moisés estava ali na planície de Moabe, estava ali com o povo hebreu, e escreveu sobre as planícies de Moabe, ali as portas da terra prometida. E esse livro de Deuteronômio, que significa repetir a lei. E esse livro de Deuteronômio, ele repete tudo que Moisés escreveu até a chegada da terra prometida. E é algo lindo, que Moisés agora vai começar a explicar coisas que o povo não entendia. Veja que lindo, meu irmão. Por que será que esse Deus, ele abriu o mar? Porque ele é dono do mar. Por que será que esse Deus, ele soprou um vento oriental? Porque o seu vento, ele constrói todas as coisas, ele edifica as coisas, ele dá ordem à natureza, somente pela sua palavra, e ela se origina, e ela se faz, algo que do nada não era concebido, agora é por sua palavra, pelo seu poder, pelo poder da sua voz. Aquele povo passou mais de 400 anos no Egito, cativos, escravos. E quer queira ou não, você passar um tempo vasto e ter por herança ser escravo daquele local, você pega costume daquele país. E aquele povo estava convencionado com as leis, com as regras do Egito. E quais eram as regras? Que o mundo tinha sido edificado, teria sido construído através da guerra de deuses. E que um Deus, ele estava lá querendo controlar o Deus principal, aquele caos, e o mundo foi criado e originado através dessa guerra. Como eu falei no começo dessa pregação, muitos da ciência, muitos que querem ser céticos, querem desprezar esse livro. Quando esse livro ele foi escrito para um povo que estava saindo do deserto, e fazia todo sentido para aquele povo. É preciso olharmos para trás, é preciso olharmos para o seu contexto, se quisermos entender o quão profunda é esta palavra. Todos nós já passamos por uma fase de Gênesis, meus irmãos, onde estávamos perdidos, onde estávamos frios. Muitos de nós nos dias de hoje queremos nos achar alguma coisa, mas se não fosse a Gênesis do Filho de Deus em nós, se não fosse o seu amor, nada nós seríamos. Nada nós seríamos e não estaríamos aqui. Então é nesse contexto caótico que Deus dá essas revelações tremendas para Moisés. Eu fui escutando, eu fui me arrepiando, essas palavras foram entrando no meu coração. Eu não sei se você vai sentir essa noite, mas eu vou sentir. Eu vou dar lugar essa noite para que o Espírito ele quer colocar no meu coração, quer edificar no meu coração. Porque muitas das vezes a gente vem para a igreja e fica conversando e fica dispenso e acha ruim se alguém reclama.
mas na verdade é preocupação. Então abra comigo no capítulo 1 de Gênesis e vamos ver como esse Deus tremendo fundamentou este mundo, fundamentou todas as coisas. A epígrafe diz: a criação do céu, da terra e tudo que neles contém. No versículo 1 vai dizer: no princípio criou Deus os céus e a terra. Gostaria de comentar algo antes de entrar nessa palavra. A ciência vai dizer que através do Big Bang houve uma grande explosão ou expansão no universo. E essa expansão, ela originou as galáxias e originou tudo que conhecemos nos dias de hoje. A Terra sugou aquilo que vinha do espaço e era muito quente. E foram bilhões e bilhões de anos de evolução e de resfriamento, até que aquela lava, ela chegasse até o núcleo da Terra e se formasse em algo que é chamado de no magma da Terra. E sugado foram as águas distribuídas. E as águas distribuídas, as rochas começaram a subir. E daí começou a passar bilhões e bilhões de anos e começaram a surgir os seres. É dessa forma que a ciência conta o criacionismo do mundo. E é desta maneira que muitos acreditam no criacionismo do mundo. Mas não faz sentido se não tiver um Criador. Até eles mesmos falam isso. Que não faz sentido se não vier de algo, se não vier da vida, se não vier de alguém. E este mundo ele não veio do nada, ele veio de alguém. Aí o versículo 2 vai dizer: a terra, ela era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito do Deus se movia sobre a face das águas. Quer dizer, a gente tende a pensar, se estava sem forma e vazia, tinha treva sobre a face das águas e tinha água, é porque havia alguma coisa, mas na verdade não havia nada. Se nós formos estudar a história do povo mesopotâmio, a gente vai ver que este era um relato comum na época, como se eles relatassem o nada com água, como se eles relatassem o caos com a escuridão, sem forma e vazio. E era assim que se encontrava a terra, e era assim que se encontrava este grande vazio. No dia de hoje a gente pode convencionar isso ao escuro, ao preto, não havia nada. A gente fecha os nossos olhos e imagina o nada como se fosse algo negro. E naquela época o caos, o nada, significava, meus irmãos, este caos sobre as águas, significava essa face do abismo, este sem forma e vazio. Aleluia. E agora olha que tremendo, sobre esse caos, sobre esse nada, Deus de Israel, o Elohim, o único Deus que existe. No verso 3 ele vai começar a criar este mundo. E a primeira coisa que ele diz é: haja luz. E ele sopra, e a luz começa a viajar sobre anos-luz. E a luz que iluminava o universo era a luz do próprio Deus. E a luz é a primeira coisa a ser criada. E aquele Deus que tem luz própria, que não é convencionado a nenhum outro Deus, mas que é dono de todas as coisas, começa a brilhar no universo e começa a mostrar: esta é minha glória, e eu criei este mundo para ser algo bom. Aí no versículo 4 vai dizer que Deus viu que a sua luz era boa, e fez Deus separação entre as trevas, entre o caos e a luz, entre a escuridão e a sua luz. Aleluia. Isso mostra o quanto eu e você temos que nos separar das coisas maus, temos que nos separar do nosso eu, das nossas vontades. Muitas das vezes a gente tende a querer colocar nossa vontade acima desse Deus. Queremos ser cristãos e não queremos mudar a nossa vida, a nossa conduta, abrir mão das nossas vontades e servir a Deus. Mas quando esse Deus criou o mundo, até o caos, até as trevas, até a escuridão teve que se separar pela ordenança da sua palavra.
E vendo Deus isso, que Ele tinha criado aquela luz, Ele viu e disse: eu estou satisfeito com isso, e essa luz é boa. E viu Deus que aquilo era bom. Aleluia. Aí no versículo 4, no versículo 5, vai dizer que Deus chamou a luz de dia, e a treva chamou a luz de noite. Alusão à separação. Você é separado, meu irmão. Você não foi feito para se agradar, para se conformar, como diz Romanos, com as coisas desse mundo. Você não foi feito para ouvir uma doutrina de hipergraça e se mover por isso. Você não foi feito para ver pessoas te movendo a bênçãos, e só aceitar só bênçãos e não aceitar as tribulações. Você foi separado para compreender aquilo que Deus quer com você. 6. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação sobre as águas. E quando Deus ele sopra essa luz, e quando Deus ele dá essa ordenança através da sua palavra, aquele vento sopra sobre as águas, vai se dizer que as águas do mar se separam das águas das planícies, e que agora havia uma expansão lá em cima, e agora havia água lá embaixo, e que a terra era só água, assim como a ciência ela tenta reproduzir nos dias de hoje. Aleluia. E ali havia agora céus, atmosfera, assim como a chuva dá nos dias de hoje, havia água lá em cima, e agora havia água lá embaixo, mas não havia terra. Mas Deus viu que aquilo era bom. E é importante salientar, meus irmãos, que muitos tendem a pensar e tendem a dizer que esses dias poderiam ser dias de 24 horas, negativo. Esses dias de 24 horas só foram definidos pelos babilônios. Então possivelmente, como diziam os babilônios, ou como disse Moisés no Salmo 90, 1000 anos para Deus são como um dia, e um dia, 1000 anos para Deus. Então não tem como saber se aquele dia era como um dia de 24 horas. E ali Deus começa a ver que a sua criação, mais uma vez, era algo que o agradava, e criou algo bom para mim e para você. Aleluia. E tudo para a sua glória. 7. E Deus fez a expansão que é o céu, e a separação entre as águas que estava debaixo da expansão. E assim foi o final desse dia. 9. E disse Deus: ajuntem-se as águas para debaixo do céu no lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E ali, pela ordenança de Deus, a terra seca, a porção seca, se ergueu do meio das águas. Ali as rochas apareceram, as rochas magmáticas, os vulcões, e tudo foi se originando, e tudo foi harmonicamente se concluindo pela palavra do Senhor. 10. E Deus chamou a porção seca de terra, e ajuntando das águas aos mares, viu Deus que era bom. 11. Aí Deus começou a ordenar a terra: produza erva, produza mato, produza sobre você vegetais. E ali foi se produzindo, e ali foi se criando. Aleluia. E Deus viu que era bom. E a terra, assim como Deus ordenou, foi começando a se produzir e a originar-se e a se produzir, tudo pela palavra do Senhor. Aleluia. E o 13. Aí foi tarde pela manhã e o dia do terceiro dia. E Deus disse: haja luminares sobre a expansão do céu. E é nesse momento que Deus cria o sol e a lua, as estações do ano e o universo e tudo que há. E tudo que há sobre esses astros, e tudo que há sobre essa galáxia, e tudo que se expande nesse universo, e tudo que a NASA estuda. Deus estava criando aqui. Tudo que o homem se acha inteligente, mas está estudando aquilo que Deus fez há muitos e muitos bilhões, quem sabe, de anos atrás. Aleluia. E sejam assim os luminares da expansão do céu para iluminar a terra. E Deus fez os grandes luminares. E para adiantar,
Depois disso o Senhor criou peixes. Depois disso o Senhor procriou a terra. Depois disso o Senhor criou tudo e viu que a criação era boa. E no sexto dia chega ao Senhor a criar a sua mais bela perfeição. E quem é a sua mais bela perfeição? O homem, para cuidar de tudo aquilo que Deus tinha estabelecido. E fez o homem por amor. E vai se dizer que ele sopra na narina daquele homem. E sobre o Espírito de Deus está naquele homem. E vai se dizer que Deus faz a sua imagem e semelhança. Significa amor. Significa que eu e você, através da nossa mudança de vida, podemos mostrar Jesus para as pessoas. É que muitas das vezes não damos vazão para essas coisas. E agora nós vamos entrar no critério da criação do jardim. Está no versículo 2. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E assim Deus concluiu aquela criação. E agora ia começar a criar um jardim. E Deus criou essa terra para quê? Deus criou essa terra para ser um local de reino, onde harmonicamente Ele andasse com o homem. E havendo Deus acabado no dia 7º, descansou no 7º dia. E tudo que tinha feito. E abençoou Deus o 7º dia. E o santificou. Toda a obra da sua mão que Deus criara e fizera. Ou seja, o dia do Senhor, o dia que você vem cultuar a Deus, o dia da sua semana que você separa para vir louvar a esse Deus. A formação do Jardim do Éden. Então essas são as origens do céu e da terra. E quando foram criados, no dia que o Senhor Deus fez a terra e os céus, toda planta do campo ainda não estava na terra. E toda a erva do campo ainda não brotava, porque o Senhor ainda não tinha feito chover sobre a terra. E não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Soprou em seus narizes o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus no jardim do Éden, na banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado o Senhor. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, a árvore da vida no meio do jardim, da ciência do bem e do mal. E ali o Senhor concluía a obra do jardim do Éden. E vai se dizer que ali originou-se o rio da vida. E esse rio da vida, ele se distribuiu em 4 fontes. E quem é o rio da vida? Eu não sei se os irmãos estão lembrados, mas lá no livro de João, Jesus se encontra no Evangelho de João, Jesus se encontra com a mulher samaritana. E ele diz: eu sou a água, e quem beber dessa água jamais tornará a ter sede. E onde estava Jesus nessa criação? Estava assim como João falou, estava com o próprio Deus criando, estava com o próprio Deus ordenando a criação, mas também estava naquele rio da vida. Jesus era a fonte da vida, a fonte da água, onde aqueles homens iriam beber e não teriam sede mais. E ali Jesus, contemplando, ali Deus fazendo, viu que tudo era bom e criou harmonicamente aquele jardim, para que o homem vivesse em prol do seu amor. E ali estava o jardim formado. Imagina, meus irmãos, a presença do Senhor descendo do seu trono. Precisa não, Deus. Imagina o Senhor descendo do seu trono. E agora ele indo aconselhar Adão. E agora ele indo passear com Adão naquele jardim. E agora ele respondendo perguntas por pergunta de Adão. E Adão sentindo a presença do Pai. E o Pai ia falar com Adão. E além de tudo isso, para Adão ainda não estava concluído. E Jesus criou para o homem uma mulher. E fez o homem adormecer naquele jardim. E tirou da sua costela a sua parte, a sua mulher, a sua companheira. É por isso que é importante você valorizar a sua companheira, a sua mulher, aquela que Deus lhe deu. Foi Deus que criou. Foi Deus que originou para você. E muitas das vezes você não dá valor à criação de Deus.
Imagina a harmonia. A palavra lá do Gênesis, a palavra do Senhor vai dizer que aquele jardim ele era lindo. Vai dizer que aquelas árvores elas eram lindas. Além de gostosos, aqueles frutos, aqueles vegetais, tudo era lindo, tudo era gostoso, saboroso, harmonioso. O Senhor descia do seu trono e vivia com o homem reinando. Sobre o homem foi dado o poder para governar a terra. Imagina Adão chamando o leão, tocando no leão e comandando. E também lhe dando nome. Esse aqui é o leão, essa aqui é a garça, esse aqui é o hipopótamo. Imagina a sabedoria que estava sobre aquele homem. Mas vai se dizer que no terceiro capítulo, esses homens trocam tudo, através de um desejo de serem iguais a Deus, de serem melhores, talvez, que Deus. E aí que começa, meus irmãos, o meu objetivo essa noite. No capítulo 3 vai relatar a queda do homem. É uma história conhecida, mas que eu faço questão de contar novamente para você. Vai se dizer que uma serpente, ela usada pelo inimigo, possivelmente, ela se encosta naquela árvore e começa a argumentar no ouvido de Eva e dizer: certamente não morrerás, certamente serás igual a Deus. Deus falou isso só para disfarçar para ti. E ali a serpente ela vai argumentando, a serpente ela vai convencendo, e Eva ela cai nesse disparazo. Eva ela cai nesta soberba, nessa arrogância, nesse desejo de querer mais, porque o jardim no coração de Eva agora estava pequeno demais, estava na incompletude da sua sabedoria. Ela queria mais, ela queria ser igual a Deus, e ela cai na sua arrogância, e ela cai na armadilha da serpente, e ela come aquele fruto. E vai se dizer que depois disso chega Adão, e depois disso a sua mulher ela convence também daquele homem, dá uma mordida naquele fruto. E que agora o Senhor Deus ia descer para visitá-los. E que nenhum acontecimento, e que nada da regência desse universo se esconde dos olhos do Senhor. E vai se dizer que eles, quando foram criados, eles não sentiam vergonha de estar nus. Eles viam com pureza uns aos outros, foram criados dessa forma. Mas que agora eles iam se esconder atrás de uma árvore, que agora eles iam se esconder atrás de uma planta, e estariam com vergonha de estar nus, porque os seus olhos agora foram abertos pela sabedoria do bem e do mal. E que agora o Senhor ia descer na terra, e que agora o Senhor ia perguntar: Adão, aonde estás? Aonde você está? E que agora Adão estava lá encolhidinho, atrás da planta. E estava também, pegou uns vegetais, umas folhas, e colocou sobre as suas partes íntimas, porque estava envergonhado, porque estava fora da presença do Senhor. E que agora o Senhor vai perguntar: onde estás, Adão? E Adão agora vai aparecer todo envergonhado, e Eva também. Por que estás com vergonha? Quem abriu os teus olhos? Quem contou que você estava nu, Adão? E ele vai começar a argumentar e jogar a culpa sobre o próprio Deus. Aleluia. Ele vai dizer: a mulher que tu fizeste para mim, para ser a minha companheira, foi que me ofereceu esse fruto. E por causa disso eu abri os meus olhos. E por causa disso eu caí. A mulher é culpada e tu também é culpado, Deus. E que depois disso Deus ele vai se inclinar para Eva e vai perguntar: e tu, mulher, por que fizeste esse mal? E ela vai virar e vai dizer: Senhor, foi a serpente viçosa, foi a serpente argumentadora que me convenceu, e eu caí. E agora Deus ele vai virar para aquela serpente e ele vai a punir. Ele vai dizer: maldita és tu sobre a terra, porque fizeste isso. Tu vais ser um animal que vai rastejar, vai comer poeira, e tu é inimiga da mulher. E que agora tu que andavas, possivelmente ela andava, né? Claro que andava. Agora vai rastejar sobre a terra, vai ser inimiga da descendência, da semente dessa mulher. E ela também será tua inimiga. Tu vai picar o calcanhar da descendência dela, e ela pisará na tua cabeça. Aleluia. E aí que você vê a necessidade, meu irmão, de vir na casa do Senhor e se encontrar no jardim.
no jardim da Tua presença, Senhor, no jardim da presença que não podemos desperdiçar, no jardim da presença, e que o Senhor Ele se encontra em nossos corações, e que Ele nos faz sentir que somos preciosos, amados, e que a Sua presença ela treme na terra. Aleluia! Você percebe o quão grandioso é estar no jardim e o quanto vergonhoso é estar fora? Se você não percebe isso é porque você nunca entrou no jardim, você nunca esteve no jardim. Mas eu tenho certeza que muitos aqui já entraram no jardim e não querem sair desse jardim, fora da Tua presença, lançados fora da presença do Senhor, envergonhados, precisando cobrir a nudez dos seus pecados, precisando se cobrir, porque estão com vergonha dos olhos do Senhor. Então não desperdiça a oportunidade de estar no jardim. O jardim está plantado dentro de você pelo próprio Cristo. Foi plantado quando Ele morreu no Calvário, e não tinha nem onde inclinar a sua cabeça, não tinha nem onde pousar a sua cabeça para descansar, mas estava sufocado, mas estava sem ar por minha e pela tua vida, anulando as maldições desse mundo, anulando o pecado do homem, colocando o jardim novamente dentro de mim e dentro de você. E a mulher ela foi punida pelos seus atos. Vai se dizer que ela sofreu as dores de parto. Deus disse: eu vou aumentar o teu sofrimento. E realmente foi aumentado. E realmente foi 4 vezes, 5 vezes, sei lá quantas vezes. E hoje as mulheres veem a consequência. Eduardo é uma rara, né? Que passou pelo parto de Maria Heloísa e disse que só sentiu a dor na hora de tê-la. Aleluia. E o homem também foi punido, meus irmãos. Agora tu vai ter que lavrar a terra. Agora tu vai ter que trabalhar. Agora não tem papai para te bancar, não. Agora não tem o teu papai para ordenar nuvem, chuva, para Adão colher esse fruto. Agora tu vai ter que trabalhar. É a consequência do teu pecado. É a consequência daquilo que tu fez. Agora imagina, meus irmãos, agora comigo, por favor. Imagina comigo agora aquela cena em que tinha 2 querubins na porta do Éden, e aqueles irmãos, Adão e Eva, saindo da fora da presença do Éden, saindo da presença do jardim, indo para fora, e sabendo que nunca mais Deus ia descer na terra para se comunicar com eles, sabendo que nunca mais o Pai ia aconselhá-los, tristes e sem a presença. Imagina agora eles andando, e que o mundo pecaminoso agora foi gerado. Imagina agora a terra se secando. Imagina agora a terra sem água. Muitos pontos da terra se secando. O homem tendo o trabalho de gerar o seu próprio alimento. A mulher, quando teve Caim e Abel, gerando com dores e vendo, era melhor no jardim. Era melhor quando eu estava no Pai. Era melhor só conhecer aquilo que o Senhor Ele tinha colocado para mim conhecer. Aleluia. E é neste mundo que esses 2 garotos, pode-se dizer, eles vivem agora, Caim e Abel, que não viram o jardim. Aleluia! Que não viram a presença do Senhor vindo na terra. Mas vai se dizer que um certo dia, eles quiseram fazer uma oferta para Deus. Vai se dizer que Caim pegou frutos da terra, pegou coisas que ele trabalhava da agricultura, e que Abel ele pegou parte de gordura de cordeiro e foi sacrificar a Deus, e que a sua oferta ela foi aceita. Isso justamente foi o que aconteceu quando eles saíram do Éden. O Senhor mandou eles colocar os animais no chão, lançou fogo na terra e sacrificou, para mostrar que agora a lei ela tinha que ser exposta no mundo por desobediência do homem. Que agora só as oblações, só o sacrifício dos animais poderiam temporariamente aplacar a fúria desse Deus. Agora imagine eles ofertando aquela oferta para Deus, que pode ser comparado com a oferta que você veio deixar essa noite, com a oferta de adoração, e eles oferecendo aquela oferta, e que agora os 2 eram muito diferentes, e a oferta de Caim ela não foi aceita, mas a de Abel foi aceita. E por causa disso o coração de Caim se enfureceu e tentou a matar contra o seu irmão. E lançou-se, e ali foi o homicídio, o primeiro homicida do mundo.
e veja o quão pecaminoso começou este mundo. Quanto mal tem neste mundo, originado pelo afastamento de Deus. Agora você entende por que é que esse Deus, muitas das vezes nesse Velho Testamento, tem que agir com tanta radicalidade, com tanta firmeza de abrir a terra? É porque o homem não é nada sem Ele. É porque fora do jardim você não é nada. Fora do jardim você é seco, você é homicida. Pode até não ser ocasionado por um crime, mas também pode ser ocasionado por você matar a si mesmo espiritualmente, por você matar a si mesmo fora da presença do Senhor. E era neste mundo que Caim e Abel agora viviam, longe da presença do Senhor, fora desse jardim, fora do criacionismo. E foi isso que Moisés estava contando à beira de Moabe, antes daquele povo entrar na terra prometida, contando: foi Deus que fez esse mundo, através da sua palavra, tudo se originou. Ele deu ordem, o mar ele se fez. Ele deu ordem, a terra seca se levantou e começou a surgir. Ele deu ordem, formou o homem, e para viver sobre a sua glória. E agora nós somos escolhidos para herdar esta terra, porque é a terra dele e ele dá a quem quiser. E é por isso que ele abre o mar. Foi ele que criou o mar, e ele está acima de todas as coisas. Eu agradeço essa oportunidade no nome de Jesus.